Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Nosso Quarta Convida especial, nós temos uma vez por mês, é o Quarta Convida Cast, nosso podcast, você já está acostumado a acompanhar. E hoje nós temos um convidado, está bem distante da gente aqui, da capital de São Paulo, que é o Daniel Vieira. E como assunto, quem conhece um pouco melhor é o Ítalo. Hoje é o Ítalo que vai estar comandando mais essa questão do podcast. Eu vou estar aqui mais acompanhando a conversa deles aí, a entrevista, tá ok? Então, Daniel, você é bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse. Quem é o Daniel? Qual igreja pertence, se é casado, conta um pouquinho de você pra gente aí. Bom dia, Pastor Omar, bom dia, Ítalo, bom dia aos espectadores aí do ConvidaCast. É uma alegria estar com vocês aqui conversando sobre um tema que a gente ama tanto e tem trabalhado tanto nesse assunto. Eu sou o Daniel, eu sou editor de um projeto, de uma publicação chamada Lecionário. Eu moro em Goiânia, sou solteiro, congrego na Igreja Sal da Terra, aqui em Goiânia, e tem alguma caminhada aí, eu estava me lembrando, 30 anos já de batismo, de caminhada de fé, e a gente tem buscado contribuir um pouco com a comunidade cristã no Brasil, devolvendo tanto do que a gente aprendeu e daquilo que Deus tem nos ensinado. Então, é muito bom estar aqui falando com vocês. Muito bom. Eu acho que a pergunta principal é: o que é lecionário? O que se trata esse assunto que nós vamos estar tratando hoje? Eu acho que é a pergunta que tem que abrir esse nosso ConvidaCast, né? Certo. Então, o que é o lecionário, né? É um termo que ao longo do tempo foi ganhando vários sentidos. Originalmente, significava um livro onde havia leituras que eram feitas no culto. Esse livro se chamava lecionário. Depois, com o passar do tempo, foi adquirindo também o sentido de um conjunto, a seleção de textos para que fossem lidos no culto cristão. A seleção, né? O conjunto de 2, 3, 4 passagens bíblicas que deveriam ser lidas ao longo de um calendário, ao longo de uma sequência. Então, esse foi o nome que, ao longo do tempo, o termo lecionário ganhou. Quando nós começamos o nosso projeto, nossas publicações, nós pensamos em colocar o nome do nosso site, o nome do projeto, o nome da publicação, todas de lecionário. Então, às vezes, há uma certa confusão sobre qual lecionário que estamos falando, né? Mas, basicamente, significa uma seleção, uma escolha de quais textos, passagens bíblicas devem ser lidas solenemente no culto cristão, né? A palavra vem da mesma origem da palavra lição. Cada leitura era chamada antigamente de lição. Primeira lição, segunda lição, aquilo que se ensina, né? Aí nós temos em português o verbo lecionar como sinônimo de ensinar, né? Então, são os textos que são ensinados com a igreja reunida. Uhum. Que tem a ver com o tal do calendário litúrgico, é isso? Calendário litúrgico, porque essa sequência de lições, de passagens ou de perícopes, né, que são as passagens bíblicas escolhidas para a leitura, elas são selecionadas de acordo com o calendário litúrgico. Então, quando você começa o ano cristão com o Advento, os textos são tematicamente escolhidos conforme o Advento, depois Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa. Então, o arranjo desses textos é feito tematicamente de acordo com a estação do ano litúrgico tradicionalmente observado pela igreja. Uhum. Isso parece que, não sei, aqui no Brasil, a minha formação é batista de berço, né? Eu cresci na igreja batista. E Certo. nunca ouvi na igreja batista isso. Eu frequentei o seminário teológico batista nacional, que é um seminário renovado. Me formei lá, sou professor lá, fui diretor. Não me lembro de alguém citar
em algum momento, a questão do calendário litúrgico, pelo menos para conhecimento da gente. Então, que tem esse preconceito? Porque a Igreja Católica abraçou mais? O que você acha? Bom, as razões aqui no Brasil são históricas, né? É preciso entender a história da formação do cristianismo, né, no Brasil. Como a Igreja Católica foi predominante nos primeiros décadas aí, né, da formação do nosso país, e foi crescendo, o protestantismo era marginal, depois que houve a liberdade de estabelecimento de cultos, o protestantismo se desenvolveu de uma maneira anticatólica, ou seja, ele precisava se diferenciar e justificar a sua evangelização, dizendo assim, nós somos diferentes. Mas nos países em que a história foi diferente, não havia esse forte sentimento de fazer tudo de maneira diferente, né? Então, as igrejas da reforma magisterial, como anglicana, luterana, essas igrejas inicialmente não romperam com esses costumes de você ter leituras designadas para determinado domingo do ano, né? As igrejas da reforma mais radical e também no lado magisterial mais puritano, congregacional, nos países de fala inglesa, buscavam se diferenciar ainda mais da religião, da igreja estatal. Então, ela buscava romper ainda mais. Então, as igrejas que desenvolveram com esse sentimento um pouco mais, protestantismo um pouco mais acentuado, digamos assim, no sentido de querer desejar reformar ainda mais a igreja, elas valorizavam outros aspectos e não a formalidade de você ter orações prescritas, leituras previamente designadas, né? E já no século XX, a valorização da espontaneidade, essa ideia, então tudo isso forma um conjunto cultural em que, para nós, a maioria do povo evangélico brasileiro, uma coisa tão antiga quanto o lecionário, que sempre, digamos, esteve presente na história do cristianismo, é visto como algo fora. Então, há um sentimento estranho de como se estivéssemos, assim, cedendo e desistindo de parte do protestantismo ao adotar costumes católicos, né? Mas isso digamos assim, que é uma ilusão de ótica, um erro de perspectiva, porque faz parte, ou tem-se origem num grupo minoritário que buscava, então, reformar ainda mais. Mas hoje, século XXI, há um desenvolvimento para poder, digamos assim, abraçar tudo que a igreja cristã tem de seus tesouros ao longo dos séculos e que não seja contrário às escrituras, para que sejam ferramentas para as lutas de hoje, que são diferentes das lutas das gerações passadas. Então, o lecionário não é estranho para as igrejas evangélicas. Eu mesmo, minha origem, desde a minha adolescência, é a igreja metodista. A igreja metodista tem dentro de si essa tradição. Porém, muitas congregações, igrejas esparramadas no Brasil, não adotou o costume. Então, quando chega, parece ser talvez uma imposição ou um costume estranho da sede nacional ou de certos outros grupos, círculos dentro da denominação, mas não é verdade. O lecionário é uma prática bem difundida. Nós temos até mesmo menonitas que guardam o costume de ter algum tipo de lecionário. Eu estudei até inclusive com um menonita. Foi no seminário que eu conheci a igreja menonita através desse rapaz que estudou comigo. E a sua percepção hoje, em relação, né, ainda falando sobre essa questão do calendário litúrgico, de uma prática que ela não é, digamos assim, comum ao protestantismo, ou essas igrejas evangélicas mais modernas, apesar disso, você tem enxergado uma busca por um retorno a essa tradição, ou a sua percepção, estando à frente desse trabalho, é de que realmente é uma coisa que, infelizmente, tem ficado relegada aí
a poucos cristãos, poucas igrejas? Olha, o que eu tenho observado é que quem nunca utilizou tem uma abertura, uma curiosidade para poder verificar como que funciona essa metodologia, de como que funciona essa prática, essa disciplina. E muitas pessoas têm descoberto que é uma prática que se adequa à sua necessidade, se adequa talvez ao seu temperamento, e as pessoas têm colhido muito frutos. Quem às vezes tem dificuldade com a leitura sequencial, tem dificuldade com a oração habitual, tem contato com um material que tem assim, uma feição um pouco mais litúrgica, e muitas pessoas têm escrito, e nós temos uma planilha com esses comentários, dizendo, olha, a prática do lecionário, as práticas do lecionário têm me ajudado muito e muito na minha vida de oração. Por favor, não parem, continuem, porque a minha vida de oração melhorou demais. Eu estava dizendo antes sobre esse livro aqui, por exemplo, o Culto Luterano, Lecionário. Talvez seja interessante mostrar, porque estamos aí, celebramos há poucos dias aí a Reforma Protestante, e essa aqui é da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, né? A outra denominação luterana, e a SLB, também usa lecionários. Então, não é uma coisa estranha mesmo para o protestantismo. Aqui tem uma outra Quais seriam as pergunta. denominações assim que costumam mais ouvir, acompanhar o lecionário hoje, Então, que você poderia me falar? oficialmente, pegando aqui outro livro, aqui nós temos um livro que é do anglicanismo, livro de oração comum, né? As igrejas anglicanas, as igrejas luteranas, a igreja metodista que veio do anglicanismo, as igrejas reformadas europeias usam muito o lecionário, né? Por exemplo, da reforma suíça, digamos assim, as continentais, né? Usam muito. O sentimento mais assim contrário ao lecionário já vem um pouco das igrejas que têm da língua inglesa, que tem origem lá no puritanismo, ou que era, digamos assim, buscava reformar a igreja anglicana, como também os congregacionais. Os presbiterianos, que têm origem na Escócia e Estados Unidos, têm às vezes um sentimento assim de não se prender ao calendário litúrgico, mas os batistas também, por causa da sua história de ser muito assim a parte do Estado, a parte das tradições assim antigas e que o Estado tenha promovido. Então, mas agora não faz tanto sentido, porque nós estamos vivendo uma dificuldade tão grande das novas gerações em conhecer a Bíblia, em saber onde que está os livros bíblicos. Então, assim, o nível de ser versado nas Escrituras caiu muito. E nesse ambiente secular que nós estamos vivendo, a juventude tem descoberto esses tesouros escondidos num baú, que talvez poderiam ser obsoletos, mas agora com uma nova roupagem, com uma nova apresentação, as pessoas estão descobrindo, peraí, faz muito sentido, agora que estamos aproximando do Natal, começarmos a fazer leituras, ler os profetas que profetizaram sobre o Messias, ler os textos que falam do dia do Senhor, né, que nós cristãos entendemos como a segunda vinda de Cristo. Então, ler assim de maneira sazonal, de maneira ligada com as estações, tem feito muito sentido atualmente para a nossa geração. Então, digamos que é uma descoberta que para alguns é inusitada, mas para outros que não tinham esse contexto desse debate, é um encanto novo. Né? Então, eu tenho percebido, paradoxalmente, que agora é a hora de pegar lá uma prateleira ou um baú que ficou guardado e experimente isso aqui. Já que você experimentou isso e não fez tanto efeito, que tal esse aqui que é do vovô? Aí o pessoal, uau, muito bom. Ele é repetido todo ano, esse lecionário, esse calendário litúrgico? Os lecionários mais antigos, eles são anuais. Então você tem uma sequência de textos lidos para o culto que se repetem uma vez por ano. Mas os lecionários já do século XX para cá, com algumas reformas litúrgicas que houve, eles são para mais anos.
às vezes para 2, para 4, mas o que se tornou mais comum é o de 3 anos. E a ideia desse ciclo de 3 anos se baseia muito em você ter um ano para concentrar no Evangelho de Mateus, outro no Evangelho de Marcos e outro no Evangelho de Lucas, os 3 evangelhos sinóticos. Então, 3 anos entendeu-se que é um tempo bom para que a leitura não precisa ser leituras tão longas para ser feitas no culto ou diariamente. São leituras de um tamanho nem curto e nem longo. Então, aproveitando que você está falando sobre as leituras e tudo, como o nosso público, e até a gente mesmo, né, eu sou totalmente novo nesse assunto do lecionário, do calendário litúrgico, né, como o nosso público também é leigo, explica pra gente, então, como funciona, assim, o lecionário. Você já falou que ele tem essa divisão de 3 anos, cada ano para um evangelho sinótico, um daqueles evangelhos que acompanhou ali a vida de Jesus, digamos assim, mais fato por fato, né? Tentou descrever. Como que funciona Vamos supor que a gente vá pegar o lecionário aqui agora. Como que funciona ele para o dia de hoje ou para essa estação do ano litúrgico? Muito bem. Então, o lecionário, inicialmente a gente tem que pensar na liturgia do culto, né? O lecionário apresenta, o nosso lecionário que nós usamos é baseado num lecionário chamado Lecionário Comum Revisado, ou Revised Common Lectionary. Baseado nessas leituras, você tem uma primeira leitura, que é a leitura do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como alguns chamam. Aí você tem um salmo, que é uma resposta a essa passagem bíblica, a esse tema, a essa história do Antigo Testamento. Você tem uma segunda leitura, que é a leitura, fala-se segunda porque o salmo aqui é considerado uma resposta, mas poderia chamar de terceira, então, que é a leitura de uma epístola, ou Atos, ou Apocalipse, né? Uma leitura do Novo Testamento, que não seja Evangelho. E depois você tem uma leitura de uma passagem do Evangelho que, na tradição, é muito ligada à leitura que se faz ali na ceia do Senhor. Então você tem ali 4 textos bíblicos: Antigo, Salmo, Novo, Epístola e Novo Evangelho. Então, você tem ali um conjunto de 4 leituras que estão, de alguma maneira, relacionadas tematicamente, tem uma certa sequência, uma certa lógica. E agora, no Advento, por exemplo, que é essa primeira estação do ano litúrgico, elas são voltadas nessa temática de preparação para o cumprimento de uma promessa da salvação de Deus, né? Muito bem, então primeiro é pensado assim, para os domingos. O que acontece é que depois se desenvolveram também leituras para que fossem feitas entre os domingos. E o lecionário que nós observamos, ele tem uma lógica de preparação e de reflexão. Então, numa segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, você lê outras passagens bíblicas que estão refletindo, dando sequência, continuidade a essa leitura que foi feita no domingo. Depois você tem ali quinta, sexta e sábado, textos que já estão preparando tematicamente, dando contexto, dando introdução para os textos que serão lidos no culto de domingo adiante. Então o lecionário funciona dessa maneira. Ele te oferece 4 leituras, 3 ou 4 leituras diárias, e você tem essa lógica de reflexão para os dias segunda, terça e quarta, e a lógica de preparação para quinta, sexta e sábado e o domingo. Interessante observar que o salmo, ele se repete, segunda, terça e quarta. Aí muda o salmo e se repete, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, o salmo, ele acompanha o leitor por mais do que um dia. É isso. Poxa, legal. Então, o lecionário, ele é uma leitura para ser feita tanto a pessoa na sua semana, longe da comunidade, digamos assim, como em comunidade, ele é ligado. A ideia é que a pessoa ela siga essa rotina de leitura na sua casa, né, na sua devoção pessoal, e em comunidade também. Esse é outra característica importante do lecionário, porque ele se propõe a ser um material devocional, então para uso individual, né? Mas ele não é desconectado da vivência eclesial, da vivência da igreja cristã.
Ou seja, é um devocional ligado para as leituras tradicionalmente feitas no domingo, no dia do Senhor, na liturgia do culto cristão. Então, por sua natureza, ele é comunitário, ele é eclesial. O centro dele é um centro eclesial. Então, isso faz com que uma pessoa, mesmo aquela pessoa que esteja impossibilitada ou afastada da sua comunidade temporariamente, por algum motivo, ela possa ali sobreviver, digamos assim, espiritualmente, mas mantendo um anseio para estar na comunidade no domingo. Porque todas as suas leituras são centradas no domingo e são centradas para ser lidas em comunidade. Então, ele tem essa força gravitacional, digamos assim, essa força centrípeta. Ela joga a pessoa para a comunidade, nesse ciclo semanal. Está desligado o microfone. Nessa igreja que você está atualmente, você tem aplicado esse método? O pessoal tem recebido? Porque pelo o nome da igreja, eu não sei se é a mesma que a gente tem alguns templos aqui em São Paulo, é uma igreja considerada neopentecostal, é isso? Na verdade, é uma igreja do movimento das comunidades, que houve um tempo antes, lá na década de 70, né? Não foi do movimento, digamos assim, neopentecostal que se abriu para uma característica diferente depois, né? Vem mais do contexto ali das ondas do movimentos carismáticos e aí houve esse movimento de comunidades e algumas denominações foram fundadas nessa época, né? Mas quando nós começamos a experiência com o lecionário, eu estava participando de uma plantação de uma congregação dessa mesma rede de igrejas, e era um movimento de jovens casais que estavam descobrindo teologia, descobrindo coisas novas, e a gente entendeu que o lecionário seria uma ferramenta muito boa para ajudar a gente a nos enraizar de alguma maneira um pouco na tradição, né? E a gente teve como, digamos, fazer alguns experimentos litúrgicos, até porque não existia uma liturgia muito previamente estabelecida como deveria ser feita, e aí a leitura nos ajudou a iniciar o culto com a primeira leitura, a fazer uma outra leitura na hora do louvor, uma outra leitura para pregação e uma outra leitura para Santa Ceia. Então, digamos que a liturgia começou assim a engatinhar com esses textos ajudando a estabelecer essas 4 partes aí do culto, né? Já na igreja que atualmente eu estou participando, uma igreja maior, não se tem, digamos assim, um costume do uso do lecionário, mas o lecionário tem trazido lentamente, parcialmente, algumas práticas, leituras de salmos no culto, sequências de pregações baseadas nos textos do lecionário. Então, digamos assim, que não há um uso estrito, como, por exemplo, você vai observar numa igreja luterana, em que não foge de jeito nenhum daqueles textos, né? Não. As igrejas mais novas têm, digamos assim, mais liberdade e elas fazem um uso seletivo, às vezes, conforme a necessidade ou se entenda conveniente, né? Então, eu não tenho preocupação em fazer com que convencer que a liderança da minha igreja atual use estritamente o lecionário. Eu apresento como um material que pode ajudar, e algumas igrejas têm mais liberdade, igrejas menores, por exemplo, que não tem muito um costume estabelecido, para elas serve como, poxa, caiu como luva aquilo que eu precisava. Outras igrejas que têm talvez uma estrutura já funcionando, elas vão aos poucos assimilando alguma coisa, né? Existem muitos exemplos, como, por exemplo, a Igreja Esperança, que é uma igreja de origem batista também, lá em Belo Horizonte, eles têm feito um uso também parcial, assim, eu observo muitas outras igrejas que fazem isso. Então, hoje, eu observo muita gente que está longe de nós, ou perto, utilizando de alguma maneira o lecionário. Mas, assim, não tenho aquela ansiedade, aquela preocupação de convencer e de mostrar que não, esse aqui é melhor e tem que ser esse aqui. E é um conceito para todo mundo também que se encanta com o lecionário. Não vá por aí. Comece apresentando para a juventude, para os seminaristas,
tem certas coisas que levam muito tempo para serem assimiladas. Uhum. E estava falando agora há pouco sobre, então, como funciona a leitura do lecionário, os textos, né? E isso tudo está enquadrado dentro do calendário litúrgico, né, da igreja. Você pode explicar para a gente como funciona o calendário litúrgico, as divisões? Eu vi uma entrevista sua, acho que para o site da Mundo Cristão, se não me engano, onde você fala sobre as cores, né, litúrgicas de cada época do calendário. Porque, assim, deixa eu até te falar por que a gente chegou nesse assunto aqui na IBRAV. Eu conheci o calendário litúrgico através da Igreja Católica. Eu não sabia que existia até então, até eu conhecer o seu projeto, eu não sabia que existia no meio evangélico, protestante, essa prática também, né, de retornar, digamos assim, a essa tradição do calendário litúrgico, etc. E eu sempre me encantei muito, achei muito legal a ideia do calendário litúrgico, depois do lecionário, né. Então, aí eu comecei a trazer para a igreja, e na nossa igreja eu não tive muito esse problema, mas eu vi pessoas já me questionaram sobre assim, mas você está falando de quaresma é coisa de católico. Não, quaresma é um tempo litúrgico do calendário litúrgico, que a igreja católica talvez fale mais, talvez seja mais conhecida da gente, da pessoa que já foi católica ou evangélica, né, enfim. Então, isso tudo está dentro do calendário litúrgico. Você pode destrinchar, né, tudo isso para a gente? Certo. Eu acho que isso aqui não está com as cores muito boas, mas teve uma ocasião aqui no nosso livro que a gente fez uma ilustração do calendário. Essa aqui está bem com as cores fracas, mas depois eu mostro outra. Ele busca mostrar quais são as estações do calendário litúrgico tradicional da igreja, né? As estações são as seguintes, né? Ali perto do dia 30 de novembro, que vem o domingo que fica 4 antes do Natal, começa a estação do Advento, que tem 4 domingos, e durante essa época os textos são escolhidos para preparar para a vinda do Messias. Então, a ideia é ler os profetas, especialmente Isaías, que profetizam, né, a vinda do Messias, e aí faz essa reencenação, essa revivência da expectativa crescente para a chegada do Messias. Ao mesmo tempo, textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento que apontam para uma noção escatológica. Então, você tem a ideia de primeira vinda de Cristo no Natal, você tem a ideia da segunda vinda, que é nas nossas vidas diárias, vem o Espírito Santo, e nós temos aí um desenvolvimento que culmina lá no Pentecostes, e nós temos a terceira vinda, que é o que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, que é essa dimensão que nós aguardamos. Maranata, vem Senhor Jesus, e aguardamos a chegada do Senhor, que vai julgar os vivos e os mortos, e vai ressuscitar, e vai renovar e restaurar o mundo. Então, todo esse conjunto de leituras é a temática da promessa, do Advento. Depois temos o Natal, que é cumprimento dessas promessas. Nós celebramos a encarnação. O Natal, na verdade, não é apenas um dia, são uma estação de 12 dias, que vai até o dia 5 de janeiro. E ali nós temos, dia 6 de janeiro, uma data muito importante, que é a Epifania do Senhor, que aí a igreja relembra os milagres nas bodas de Caná, o batismo de São João Batista, e lembra-se também a visita dos magos, que vieram guiados ali por uma estrela. Então, digamos que a glória do Senhor encarnado, Emanuel, agora é proclamada. Então, temos essa lógica de preparação, cumprimento e proclamação. Aí depois temos ali o início das curas de Jesus, o seu ministério que inicia, os sinais do reino de Deus que vão se manifestando. E depois vem uma transição em que você saia desse movimento de Galileia e começa a ir para a Judéia, e começa a se preparar, então, em direção à cruz. Então, o drama das Escrituras vão se movendo nessa direção na história de Cristo, dos Evangelhos. E aí nós entramos no período que é a Quaresma, que é uma palavra que vem de quadragésima, do latim, que tem a ver, então, com esse período que, biblicamente, significa provação, 40 dias, você tem toda essa simbologia bíblica.
que a igreja cristã usava lá naquele tempo que as pessoas não sabiam nem ler e escrever, para poder imprimir em suas vidas um ritmo de acordo com o tempo, de acordo com as estações, de acordo com as colheitas, de acordo com as chuvas. Então, não existiam esses calendários, não existia o nosso calendário no smartphone, que mesmo assim, às vezes, a gente esquece os compromissos. Mas, naquela época, então, você tinha esse ritmo, essa cadência. Quaresma. Depois você tem a Semana Santa, que vai intensificar, então, o Evangelho de João, então, ele grande parte dele, a Semana Santa. E você vê a intensidade dos eventos da Semana Santa, e você tem ali a sexta-feira da morte de Cristo, sepultamento, sábado, silêncio, e você tem a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Então, como a Páscoa era uma festa muito, muito importante, você tinha toda uma preparação para ela. Os batismos eram feitos lá no tempo do catecumenato, lá na igreja antiga, os batismos eram feitos na Páscoa. Mas se a Páscoa é um dia, a Páscoa também é uma semana da Páscoa. A Páscoa também são 50 dias que vão culminar ali nos eventos da Ascensão do Senhor, 40 dias depois, e 50 dias depois, ou seja, 10 dias depois da Ascensão, o Pentecostes, que também é uma festa importante de ser celebrada. Então, a igreja vai caminhando junto com a vida de Cristo ao longo do ano. Depois de Pentecostes, você tem ali uma festa da Trindade, e você tem ali um tempo de ler Atos dos Apóstolos, de se lembrar, ver como que a igreja cresceu, como que o Espírito Santo foi se movimentando e ensinando e dando crescimento, e você tem uma estação de um tempo comum de crescimento, que é a segunda metade do ano litúrgico, que vai até novembro, quando reinicia de novo o ano cristão. Então, essa forma de dirigir o tempo de acordo com os eventos da vida de Cristo funcionou e funciona muito bem, digamos assim, para cristianizar, para discipular os povos, as nações aí, as igrejas de todos os povos do mundo. E hoje ainda, especialmente para protestantes que não tinham a prática, isso faz muito mais sentido. Eu acho muito interessante, porque alguns luteranos, para quem isso nunca foi novidade, ficam surpresos quando alguns metodistas, batistas, presbiterianos começam a dizer para eles: olha, o calendário litúrgico é legal mesmo, olha aqui eu fazendo diariamente. Aí o luterano falou: mas diariamente? Como assim? E aí, como se o luterano tá descobrindo que ele tem uma coisa muito legal, que ele usava às vezes não tão bem, e de repente irmãos de outras tradições estão aprofundando o significado, fazendo reflexões teológicas que nunca se passou por aquele neto de luterano que faz aquilo ali toda semana. Então, é muito curioso ver como que as coisas estão funcionando aí no meio da igreja. Poxa, legal. E você cada falou, uma das... 3 anos? Um modelo? Nós estamos usando, os luteranos ainda chamam de trienal, né? Ele tem um apelido porque eles usam lá, chamam de trienal. Então, os ciclos são de 3 anos. Você tem um ano litúrgico completo, um segundo ano litúrgico completo e um terceiro ano litúrgico completo. Então, você faz o ciclo todo em um ano do calendário litúrgico. Mas o lecionário, ele dá textos diferentes para 3 anos. Um ano A, um B e um C. Depois volta para o A, o B e o C. Entendi. Então, agora, por exemplo, nós estamos indo para o final do ano A. O ano que também é focado no Evangelho de Mateus. Agora, no primeiro domingo do Advento, que vai ser agora em dezembro, dia 3 de dezembro, é o primeiro domingo do Advento, digamos, o primeiro dia do ano cristão, do ano litúrgico, primeiro dia 3 de dezembro. Então, você tem 3, 10, 17 e 24, que nesse ano vai cair o quarto domingo do Advento, no dia 24. Interessante isso, porque o Natal é dia 25. Mas o dia cristão começa no pôr do sol. Então, quando você tem ali o pôr do sol do dia 24, você tem já a véspera, então você já tem a noite de Natal, que é 24. Então, o dia começa no pôr do sol do dia anterior. Então, os judeus, os adventistas, observam mais, e os católicos romanos também, luteranos, etc., observam muito essa ideia judaica antiga do dia começar no pôr do sol. Das vigílias, né? As vigílias, da né? noite e tal. Então você tem... Por que a festa de Natal é no dia 24 à noite?
porque o dia começa no pôr do sol e você tem ali as vigílias, ou seja, os cultos que são noturnos. Lembre-se bem que no tempo antigo, 7 horas da noite, já está tarde, já é vigília, entendeu? Porque as pessoas dormem 9. Era assim, antigamente era inverno, fazia frio, então nada de ficar até meia-noite na igreja igual a gente faz hoje em dia, não. E cada uma dessas estações, então, tem a sua cor litúrgica. Tem esse costume também, né? Ao longo do tempo foram se estabelecendo cores. Sim, nós até colocamos nas capas dos fascículos, porque de 2017 até 2022, a gente imprimiu um fascículo trimestralmente. Então a gente começou assim com um fascículo azul, Advento, Natal, Epifania. Depois a gente entrou para um fascículo de Quaresma e Páscoa. Aí alguns anos tinha essa cor roxa, em alguns anos já tinha uma cor dourada para falar da Páscoa. E depois nós tínhamos um fascículo de Pentecostes, que aí era Pentecostes, e aí 3 meses depois. E para terminar o ano, a segunda parte aí do tempo comum, ou tempo ordinário, que cobriria mais 3 meses. Então a gente dividiu o ano todo em 4 fascículos. Então o primeiro era Advento, Natal, Epifania. O segundo começava na Quaresma e Páscoa de 50 dias. O terceiro começando em Pentecostes, que é o finalzinho da Páscoa mesmo, mas começando em Pentecostes e depois 3 meses depois, que daria a metade, porque essa segunda estação, temporada pós-Pentecostes, dura 6 meses, mais ou menos. Então a gente começou ali com o fascículo de 3 meses, depois para terminar o ano, o fascículo de 3 meses. Então, mas existem cores, assim, tradicionalmente relacionadas com cada estação. As igrejas que têm esse costume mudam as cores dos paramentos, dos forros de mesa, das estolas e de outras arte visual, arte litúrgica visual. Então você tem ali, por exemplo, o Advento tem esse azul royal, que é muito bonito, porque é uma cor antiga para a realeza. Então nós estamos esperando um rei, tem toda essa simbologia. O Natal dourado, porque o rei chegou. E Epifania tem essa ideia de dourado também, porque a luz de Cristo brilha. Depois você, quando tem a Quaresma, você tem uma cor que desde antigamente relacionada com contrição, arrependimento ou penitência, que é o roxo, né? Depois você tem a Páscoa, que volta para essa ideia dourada, branca também. Então, são essas cores. Depois, quando chega no tempo de crescimento, a cor da vegetação, que é o verde, né? Então, existe esse costume, mas a gente não apresenta isso como uma obrigação, um legalismo, mais uma coisa que nós estamos nos colocando um jugo sobre nós. Não, nada disso. Nós estamos mostrando uma riqueza, uma beleza, uma coisa que nos inspira e que a gente agora está observando com um olhar mais compreensivo e vendo que muitas tradições podem ter o risco de cair num tradicionalismo sem sentido, morto, mas algumas tradições também conservam e carregam dentro de si uma gama de significado que pode nos inspirar a nossa caminhada, o nosso discipulado com o Senhor hoje. Então, eu vejo como muito importante até fazendo um adendo aí ao que você falou agora por último, eu vejo como importante esse tipo de tradição, porque a nossa era é a era do pós-modernismo, a era das compras, né, da vida confortável. Então as pessoas pegam a Páscoa ou o Natal, por exemplo, e transformam numa data assim, o importante é estar com a família reunida, com a mesa cheia de comida, o importante é que meu filho faça lá a caça aos chocolates, ou em outros países aqueles ovinhos coloridos e tal. Então transforma a Páscoa numa festa do doce. E a gente traz, com esse tipo de liturgia, né, com esse tipo de tradição, a gente traz de volta a espiritualidade que essas datas elas carregavam, né, dentro de si, lá na antiguidade, lá nos primeiros cristãos, os pais da igreja, né, uma outra dinâmica de vida cristã, né, a Quaresma, você traz essa ideia de consciência da nossa condição pecaminosa, da nossa necessidade de reconhecer a obra da cruz como algo especial, algo salvífico, algo redentor, algo que traz vida novamente para a gente, né? Rememora o Pentecostes. Hoje a gente está numa cultura de igreja
hiperpentecostalizada, né? E a gente traz para o Pentecoste mais ou menos aquilo que ele realmente é, né? Uma outra dinâmica diferente do que as pessoas entendem hoje para o Pentecoste, para o pentecostalismo. Então, quando eu tive a ideia de começar a trazer um pouco disso para a igreja, foi nesse sentido até. Né? Eu tenho alguns artigos que eu coloquei no site ano passado, até 2021, quando eu comecei com esse assunto, falando sobre isso, falando, olha, a gente precisa espiritualizar, né, entre aspas, né, espiritualizar, mas trazer o sentido espiritual dessas festas de novo, dentro do nosso contexto de vida no século XXI, né? Exatamente, sabe? Isso requer, assim, moderação, paciência, boa vontade, para poder ter discernimento, de examinar, reter o que é bom. Agora, esse recurso de você colocar as temáticas ao longo do ano, então, o cristão não fica, por exemplo, tendo que se defender, porque os católicos estão celebrando a Páscoa agora, nós vamos fazer o quê? O que nós vamos colocar no lugar? Não, vamos celebrar a Páscoa, porque o costume da igreja ocidental se esparramou entre as diversas igrejas, e né, precisamos jogar fora tudo, né? Então, a ferramenta didática, pedagógica, que o calendário do ano cristão traz é muito boa para a igreja. Ela concentrar certos temas da vida de Cristo de acordo com a cultura cristã. A parte da cultura cristã, os católicos conservaram muito bem no país. Outra parte, não. O protestantismo vai ali e traz algumas correções, traz algumas reflexões que impactaram até mesmo o mundo católico ao longo dos anos, né? Então, quando você está falando de discipulado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz ali na época da Quaresma, você está apontando para as pessoas, olha, nós estamos chegando perto da celebração da Páscoa. Então, isso é muito bom. E depois, quando você tem ali a pós-Páscoa, você tem agora, vamos aprofundar no significado da ressurreição para as nossas vidas. Nós ressuscitamos com Cristo. E nós precisamos viver essa ressurreição e clamar ao Senhor que nos encha com o seu Espírito. Aí você vai fazendo a transição ali para a temática de Pentecostes. Você tem toda uma caminhada de discipulado que vai ali o ano todo com a temática. Muitos autores levaram a isso. Você citou ali agora a questão da pós-modernidade. Realmente, nesse final do século XX, virando para o XXI, houve muitas reflexões nesse sentido, de que a igreja, para enfrentar a dificuldade de comunicação no ambiente pós-moderno ou hipermoderno, alguns dirão, precisa resgatar recursos que ela tem desde antes da modernidade, ou seja, pré-moderno, trazer essas coisas, né? E tem autores que trabalham com isso. Você tem o James Smith, que é um autor que foi publicado aí no Brasil, o livro em português não está aqui na mesa agora, mas você tem aí, esse é português, Aguardando o Rei, esse aqui é da Vida Nova. É o terceiro de uma série, uma trilogia, Desejando o Reino, Imaginando o Reino e... Imaginando o Reino está aqui. E você tem aqui o Aguardando o Rei. Dentro desse livro, que é um livro de teologia política, você vai ver o autor falando sobre a importância do tempo e como que os ritos do culto cristão e do calendário litúrgico faz muito sentido para a igreja vivendo na polis de Deus, na cidade de Deus, dentro da cidade dos homens, né? E você tem muitos autores, por exemplo, Kevin Van Hooser, que também advoga muito o calendário litúrgico. E tem um aqui que eu vou sugerir, especialmente para os batistas, porque é de um autor batista, Mike Cosper, Ritmos da Graça, da editora Concílio. Ele também traz uma perspectiva sobre teologia litúrgica para os evangélicos em geral. E aqui já é um autor clássico, protestante suíço do século XX, von Naumann, que é um livro sobre teologia litúrgica. Por que eu estou mostrando livros de teologia litúrgica? Porque o lecionário pertence muito a esse universo da teologia litúrgica. Mas nós não quisemos produzir um material focado no culto. A gente produziu um material focado no devocional, que é para o leigo, que é para o povo, que é para todo mundo utilizar. Mas ele serve como um catalisador, uma inspiração, para que desse uma atenção maior sobre a liturgia da igreja e a liturgia do domingo relacionada com a liturgia do meio de semana. Então isso tudo tem sido assim muito inspirador para nós. E aí a gente desafia qualquer corrente cristã e qualquer pregador que queira, digamos, apontar correções, aperfeiçoamentos e melhoria
sobre como que isso pode dar errado e como que isso pode dar certo, estamos abertos para tudo isso, sabe? Como que você tem as correntes reformadas apontando muito para poder, olha, não cai numa superstição, não usa como um fim em si mesmo, não vai para esse lado supersticioso. Mas, por outro lado, como que isso pode nos educar, nos discipular, como que isso pode abrir nossa mente para enxergar sentido no tempo, no dia a dia. Então, isso tudo tem sido assim, uma polinização, uma tradição e a abelhinha levando pólen de uma para outra, e isso tem assim feito fertilizado. É interessante que a gente vive um tempo de decadência, né, entre aspas, da escola bíblica dominical. As igrejas já não têm, muitas não têm mais escola bíblica, né? Nós mesmo aqui, nossa escola bíblica, ela funciona uma vez por mês, aquele estilo pela manhã e tal, e a gente procura alimentar o povo através da mídia. E essa ferramenta que o Ítalo foi consagrado pastor agora, dia 30, né? Já foi recebido na ordem e tudo. Então, ele está aqui como pastor auxiliar. E ele está introduzindo essas ideias mais modernas que eu, apesar de ser professor de seminário e tudo, a gente vai parando no tempo. Mas é interessante como essa ferramenta, inserida no culto, como ela ajuda a abrir a mente. Ela é um recurso que vai até revigorar a pessoa a buscar, a crescer, a entender, a compreender as coisas básicas, né? Os pontos básicos do cristianismo. Muito interessante essa sua visão, essa ideia que você está dando é muito esclarecedora, muito jóia mesmo. Sim, é um tipo de material que vai nos renovando a nossa disposição para ensinar, a nossa disposição para formar, porque ela fala de uma formação espiritual e nós temos que entender que a nossa formação ela precisa ser completa, ela precisa ser intelectual, precisa ser no nível dos hábitos corporais, precisa ser no âmbito da nossa vida contemplativa também. Então são campos diferentes. Eu estou olhando para baixo, eu estou procurando alguns livros aqui enquanto eu falo, alguns que ficam aqui atrás do monitor. Tem alguns autores como esse aqui, que é o Michael Green, mas tem outro livro dele que fala do drama da doutrina. Eu lembrei disso agora porque, certa vez, eu estava trabalhando com uma classe de escola bíblica e eu estava buscando harmonizar os temas do calendário litúrgico com o sentido da história bíblica como um todo, da história de Deus, ali, a história bíblica, e eu estava buscando usar catecismo. Tinha uma outra ferramenta nova que eu gosto muito também, que é do The Bible Project, que tem vídeos aí já em português, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, chama The Bible Project. Eu conheço. Conhece? É muito bom. Eu estava assim, por exemplo, quando a gente ia começar agora no lecionário, começa a fazer leituras no livro de Juízes. Aí na escola bíblica, eu ia lá e mostrava um videozinho de poucos minutos, mostrando um panorama sobre o livro de Juízes. Então você consegue ir por teologia bíblica, você consegue ir por temas, você consegue, às vezes, mostrar expositivamente uma passagem. Então, eu estava trabalhando numa época em tentar montar um currículo, tentar mostrar assim, uma sequência de aulas que se harmonizavam com o lecionário. E se a pregação também usa o calendário, prega um dos textos bíblicos, né? Pode ser o Evangelho, pode ser o Novo Testamento, digamos assim, que a ferramenta fornece uma harmonia entre púlpito, classe bíblica, pequenos grupos, se a igreja utiliza isso, e o devocional da pessoa. Então, esses campos não ficam competindo entre si, mas estão harmonizados porque o lecionário fornece passagens harmonizadas. Então, se o pequeno grupo é numa terça-feira, os textos estão refletindo sobre o culto de domingo. Se a classe bíblica é de manhã, o professor pode simplesmente falar, um dos textos que foi lido hoje no culto é o texto de 1 Tessalonicenses. Eu queria falar hoje para vocês um panorama geral de 1 Tessalonicenses, sua temática. Então veja como que muitas ideias podem surgir. Pastores podem fazer pregações, uma série de pregações também baseadas nessas temáticas. Então é possível harmonizar os grupos, as áreas de ministério de uma igreja com o uso de uma ferramenta assim.
né? E o devocional vem somando e não, digamos, competindo ou oferecendo uma trilha paralela àquilo que muitas vezes o ministério pastoral quer apresentar para uma comunidade e guiar. Então, o drama das escrituras, o drama da doutrina, digamos assim, essa ideia narrativa, ela é muito harmônica com o lecionário. E o lecionário, depois eu posso falar sobre isso, ele tem tanto uma sequência contínua de passagens bíblicas, quanto uma sequência selecionada, que é de temas que conversam entre os dois testamentos. Poxa, legal. E quando você falava, quando a gente conversava antes dessa sua fala, eu estava pensando justamente nisso. Que quando você pega uma liturgia de um culto, você pode inclusive estabelecer sermões de acordo com a caminhada do lecionário, né? Aí você tem uma linha mestra. Igrejas, por exemplo, que fazem a liturgia no domingo de manhã, que fazem o culto no domingo de manhã, vamos imaginar que o culto seja às 9 horas. Essa igreja pode, inclusive, realizar a Santa Ceia, pode ler os 4 textos e pode fazer uma pausa de alguns minutos para um lanchinho e já começar com uma classe bíblica antes do almoço ainda. E essa classe bíblica pode ser, olha, essa classe bíblica aqui vai ser sobre o Novo Testamento, essa outra aqui vai ser sobre, sei lá, preparação para batismo, essa aqui é a classe dos jovens com um enfoque tal. Quer dizer, nada disso vá contra o Ministério de Ensino. Na verdade, ela favorece o Ministério de Ensino. E como eu estava mencionando antes, se a igreja trabalha com pequenos grupos nas casas, ou culto familiar, que seja, que a família faz, se a família tem uma sequência de textos para poder ler, essa sequência de textos, ela está, digamos, colaborando com os textos que são lidos no culto. Então, o lecionário, digamos, ele apresenta um jeito de integrar essas várias áreas de ministério de uma congregação local, cujo projeto central deve ser a formação espiritual, a semelhança com Cristo na vida, no caráter dos seus membros. Uhum. Esses termos, eles são barreiras a serem quebradas, né? Quaresma, você falou catecismo, né? Tem gente que ainda tem aquela ideia, essa coisa da Igreja Católica e tal. Mas eu estava até pensando no catecismo de Heidelberg, de Westminster, no catecismo belga, no catecismo da Nova Cidade, do Tim Keller. Exato. É um sentimento de católico. Era um autor bem moderno, né? Acho que nós precisamos vencer isso, sabe? Vencer essa barreira para que a gente possa pegar o credo apostólico, recitar num culto, o credo niceno, e a hora que chegar lá a crer na Santa Igreja Católica, não precisa ficar arrepiado, porque a catolicidade da fé significa a universalidade de todas as línguas, culturas, de todo o conhecimento de Deus que está escondido em Cristo, do nosso Cristo cósmico, que é mestre em todas as áreas de conhecimento. Então, de vez em quando, um termo que não é muito familiarizado é bom para provocar a curiosidade da pessoa e tirar ela um pouco da sua apatia. Mas tem que dosar, porque tem gente que vai ficar escandalizada se você falar, creio na Santa Igreja Católica. Então, você precisa ir com um jeito, vou usar um termo aqui agora, significa isso, isso e isso. Não se escandaliza que nós não estamos indo para Roma. Legal. Mais alguma pergunta, então? Eu ia falar para ele, então, explicar como que a gente pode ter acesso ao trabalho que ele desenvolve, né? Chama lecionário, que é tudo isso que a gente está conversando, mas existem esses livros que você chegou até a mostrar, né? Como que a gente tem acesso a isso? Divulga um pouquinho daquilo que você tem feito. Maravilha. Eu tenho até assim, sugerido que antes que os líderes e pastores apresentem assim, para suas congregações, que utilizem um pouco o material que nós desenvolvemos para poder, digamos assim, ajudarem as pessoas a explorarem e se beneficiarem dessa ferramenta, né? Nós desenvolvemos um material, que é os nossos fascículos, um devocionário, e nele nós colocamos aqui, vou aproximar um pouquinho aí para quem está assistindo ver, nós colocamos aqui as passagens do
Antigo Testamento, do Novo Testamento aqui para cada dia da semana. Aí o Salmo a gente colocou na íntegra aqui, ó, a passagem do Salmo. Mas do lado esquerdo da página, aqui, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Ofício Diário, que é uma seleção de textos bíblicos para, digamos, a chamada, invocação, louvor, para a pessoa começar a esquentar ali a sua alma, o seu coração, para quando chegar aqui nessa parte chamada lecionário, bem aqui no centro, a pessoa faz as leituras bíblicas dela. Lecionário. Aí os textos ela busca do outro lado aqui, né? Depois tem algumas orações antigas aqui, que pode servir como introdução, e ali a pessoa coloca as orações, ali no meio a pessoa coloca as orações pessoais, espontâneas, que ela tiver, de improviso também. Então, esse material impresso a gente desenvolveu de 2017 até 2022, e aí a gente interrompeu para produzir um volume único, que a gente quer lançar no ano que vem. Então, a gente está lançando apenas o PDF, e nós lançamos hoje, ontem e hoje. Inclusive, a gente divulgou lá no nosso site, lecionário.com, a gente colocou lá o link para a pessoa poder adquirir um e-book desse material do Advento, que vai agora dezembro, janeiro e fevereiro. Mas nós também temos um material gratuito, que é uma outra versão compacta do e-book que as pessoas podem baixar gratuitamente. Daqui a pouco a gente vai fazer a divulgação dela, antes de começar o Advento, né? Então, se a pessoa entrar no nosso site, ela vai ver lá os links para poder baixar, tanto gratuito, ou se quiser adquirir, e adquirindo, a gente financia todo o nosso projeto com essas vendas desse material. A pessoa pode ter acesso a isso. Então, esse material impresso a gente desenvolveu de 2017 até 2022, e aí a gente interrompeu para produzir um volume único, que a gente quer lançar no ano que vem. Então, a gente está lançando apenas o PDF, e nós lançamos hoje, ontem e hoje. Inclusive, a gente divulgou lá no nosso site, lecionário.com, a gente colocou lá o link para a pessoa poder adquirir um e-book desse material do Advento, que vai agora dezembro, janeiro e fevereiro. Mas nós também temos um material gratuito, que é uma outra versão compacta do e-book que as pessoas podem baixar gratuitamente. Daqui a pouco a gente vai fazer a divulgação dela, antes de começar o Advento, né? Então, se a pessoa entrar no nosso site, ela vai ver lá os links para poder baixar, tanto gratuito, ou se quiser adquirir, e adquirindo, a gente financia todo o nosso projeto com essas vendas desse material. A pessoa pode ter acesso a isso. O que é interessante é que muitas pessoas voltam 3 meses depois para poder baixar o e-book novo, gratuito, ou mesmo o outro, e a pessoa tem um campo para poder comentar, e as pessoas têm comentado lá. Então, nós temos ali uma planilha com milhares mesmo já de linhas, em que as pessoas estão dizendo para nós comentários, críticas, sugestões. Então, nós estamos ainda numa fase de publicar esses e-books, mas no ano que vem nós vamos lançar, com a parceria com uma editora, um livro com os 3 anos, com 150 salmos, com os ofícios que podem ser utilizados repetidamente, em qualquer época, em qualquer ano, ao longo dos 3 anos, e depois repetir, repetir, repetir. Então a gente está desenvolvendo isso, estamos trabalhando para que não seja um volume de mais de 600 páginas, né? Mas nós estamos com muita expectativa do que isso vai fazer. E são igrejas como a de vocês, que são, digamos assim, as pessoas que mais se beneficiam disso, porque há uma curiosidade, há um interesse e há uma vontade de experimentar, ainda que com cautela, com discernimento, de experimentar, e aí as pessoas estão descobrindo que o ofício diário, que é um termo antigo também, que a gente utiliza, mas significa oração diária ou devocional diário. O termo antigo é ofício diário. Eu estava dizendo para vocês no começo que até mesmo os menonitas, na verdade, esse anabatista aqui, ó, um tipo de oração anabatista, Take Our Moments and Our Days, desenvolvido por um autor chamado Arthur Paul Bowers. Então, até mesmo menonitas, anabatistas, utilizam esse tipo de
de oração, né? Richard Foster chama de oração sacramental, lá naquele livro dele sobre oração, agora eu esqueci o nome, é um livro de Richard Foster, não é o Celebração das Disciplinas, é um outro livro somente sobre oração, tem um capítulo sobre cada tipo de oração, e esse é um tipo de oração. Certo pastor também, batista, me disse que esse tipo de disciplina espiritual aqui, de prática, serve como uma vitamina que estava faltando para as comunidades, que é, assim, ter passagens bíblicas que servem como trilhos, que servem como guias, ou um esqueleto, onde ela pode inserir ali a oração conforme ela já tem ali o carisma, a tradição de fazer, mas esse tipo de material serve ali como uma estrutura esquelética. Então, são tantas coisas, irmãos, que não podemos falar com muita alegria, porque nós temos muita, digamos assim, convicção, um chamado, uma vocação de Deus para poder oferecer e prover esse ministério por corpo de Cristo. E o Espírito Santo sopra onde quer, não tem barreiras para onde Deus quer levar o que a gente faz. Então, está aí, entrem lá em lecionário.com, baixem gratuitamente ou adquiram o fascículo do trimestre, que é colorido. O preto e branco a pessoa pode imprimir facilmente. Já o colorido a pessoa pode colocar ou no computador, ou no tablet, ou no celular, e a pessoa pode experimentar esse ritmo. Tem também uma amostra gratuita que a gente coloca lá para as pessoas também degustarem, verem como que é. E é isso, a gente está desenvolvendo, está vendo como que as pessoas de diferentes culturas e tradições estão utilizando, e tem sido uma alegria. Temos provado e vendo que o Senhor é bom, e Ele nos dá muitas ferramentas e nos dá muitas coisas para podermos caminhar com Ele. Muito bom. Poxa, O legal. Ítalo vai deixar depois no final, né, Ítalo? O endereço aí, o pessoal pesquisar, o pessoal entrar nas suas redes aí, conhecer um pouquinho melhor esse trabalho. Para mim também, não deixa de ser uma novidade. Você vê, eu sou professor no seminário desde 1987. Olha, eu falo então. para você aí, nunca tive uma aula, um discernimento sobre a importância disso aí. A gente sempre esbarra nessa questão cultural nossa, errada, né? Porque os termos são usados por A ou B. Então, você vê, estou aqui confessando a minha ignorância no assunto. Agradeço a Deus pela vida do Ítalo, que foi atrás disso, pela sua vida, que eu vi que seu empenho aí, seu trabalho é muito bacana, muito legal. E com certeza, a gente já começou a experimentar isso agora nesse último ano, né? Até essa questão de cores, tudo. Sempre peço para o Ítalo explicar a igreja, que hoje você tem esse recurso das luzes durante o culto, isso vai reforçando a leitura, vai reforçando a ideia, vai reforçando o evangelho, a profecia. Então isso é muito bacana. A gente tem que aprender a usar esses recursos nos dias de hoje, né? Então, muito, muito bacana mesmo esse trabalho seu aí. Parabéns. Maravilha. Exatamente esse encontro aqui que tem sido inspiração e motivação para a gente poder perseverar nesse trabalho. É ver que tem abençoado muitas outras comunidades, pessoas e famílias que nós nem imaginávamos, né, que a gente conheceria. Então, esses encontros são realmente nossa alegria, nossa recompensa. Lá no nosso site lecionário.com, existe ali já 5 anos de textos que nós postamos, traduções que fizemos, e numa plataforma chamada Medium, existe a colaboração de outras pessoas. Eu lembrei que agora do Tiago Silva, que é um pastor batista, que já contribuiu com muitos textos no nosso blog, e aqui eu lembrei até um que ele escreveu, que ele traduziu aqui, chamado Sim, até os batistas têm um calendário litúrgico. Aí ele veio traduzir um texto aqui de um site americano, né? Então, vocês podem entrar lá que vocês vão encontrar textos que o Tiago Silva traduziu, que podem ser inspiração também para vocês, assim como nós temos também aprendido tanto com as comunidades como a de vocês. Legal. Entrem lá no site e no Instagram e nos podcasts que nós participamos, vocês vão ver muitas conversas, muitas pessoas de diferentes igrejas esparramadas aí no Brasil,
conversando sobre essas temáticas aqui. Legal. Agora conhecendo, né, eu acho que, apesar que nosso alcance não é tão grande assim, mas um fala para o outro e, com certeza, um vai ajudando o outro a ter o conhecimento, ter o acesso a essa ferramenta tão maravilhosa, né? Maravilha. Legal. Com certeza. Mais alguma coisa, Ítalo? Acho que não, acho que já esgotei aqui o que tinha de pergunta. Quer dizer, tem pergunta, sempre tem, né? Mas senão a gente vai ficando aqui, aí não tem fim, demora né? muito. Alguns do assunto, né? Algumas pessoas que nós fizemos o ConvidaCast, a gente tem quase certeza que nós vamos entrar em contato no futuro para ter uma parte 2, né? Maravilha. Porque são assuntos bacanas, inesgotáveis e que vale a pena a gente, de vez em quando, trazer à tona, porque são importantes para a caminhada da igreja, né, com a visão de reino, né? Não com a visão fechadinha de denominação, de igrejinha, mas a visão de reino. É a visão que a gente tem que ter nesses dias aí, né? Bem mais ampla. Eu quero só alertar aí o pessoal que está assistindo, que aquele santo ali é o C.S. Lewis. É o C.S. Lewis, o quadro que eu ganhei de um pastor, que ele fez. Uhum. E aquele outro quadrinho ali, Lemoton, é uma ovelha. Poxa, legal. Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Deus continue te dando unção, discernimento, graça, né, sabedoria, para que você possa aí ser um ponto de auxílio às igrejas, às comunidades, como você falou aí. Muito agradecido, viu, pelo tempo que você despendeu conosco aqui. Eu agradeço os pastores pelo convite, agradeço a todos aí que assistem, da Igreja Batista Renovada Água da Vida, e Brave, Tremembé. É uma alegria, pessoal. Muito bom estar com vocês. Legal. Tremembé é um bairro aqui de São Paulo, né? A gente tem filhas, tem algumas filhinhas aí, algumas netinhas, então a gente identifica aqui a sede como Tremembé. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Obrigado a você também que caminhou conosco aí no ConvidaCast. ConvidaCast muito bacana, um assunto muito atual. Obrigado. E a gente convida você na próxima quarta-feira a estar conosco. A gravação fica no YouTube, fica lá no YouTube da Brave Tremembé, porque é um ConvidaCast que você tem que assistir não uma vez, mas 2, 3, para que você possa conhecer melhor o trabalho que é realizado aí pelo Daniel. Ok? Deus abençoe a tua vida, Jesus guarde a tua vida, guarde a tua casa, o teu comércio, teu escritório, guarde o teu ambiente de trabalho, guarde a tua família, tudo em Cristo Jesus, e Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo, por isso Quarta Convida existe, porque vida é Jesus, e Jesus é aquele que nos motiva a gravarmos com você e termos sempre uma quarta-feira diferente, uma Quarta Convida. Até a próxima, se Jesus permitir. Um abraço. Paz. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.